Universo Diverso, com Luciana Neri. Se perguntarei pra você o que falar sobre si mesmo, o que dirá? Lara, o que a gente pode fazer quando a gente precisa falar algo para alguém, ou para ajudar, ou para alertar, ou para chamar a atenção para determinado aspecto, e essa pessoa se recusa a escutar, está com a escuta totalmente bloqueada? Primeiro a gente precisa entender que a comunicação ela só acontece quando as duas pessoas, ou mais de duas pessoas, estão inteiradas desse movimento. Então a gente tem um emissor que consegue minimamente chegar aos ouvidos do receptor. Para que essa comunicação se efetive, a gente precisa estar no mesmo clima de fala e de escuta. Esse clima passa pela noção que a gente tem de respeito. Só que a noção que a gente tem de respeito é um pouquinho distorcida. Porque o que seria respeito? Eu respeito o outro pela história de vida que ele tem sobre um determinado tema. Então, se a gente tem anos de discussão e de desencontro sobre um assunto específico e a pessoa está chegando agora nesse assunto, como que a gente, já com uma discussão mais avançada sobre o assunto, vai apresentar a essa pessoa a nossa discussão? A gente não consegue minimamente respeitar que essa pessoa está iniciando o processo de discussão. Aí geralmente a gente fala que a pessoa é ignorante, por isso que não entende o que a gente está querendo dizer. Isso não facilita, né? Justamente. Isso dificulta mais ainda. É como se um professor de matemática tentasse ensinar trigonometria para um aluno que não sabe nem somar. O professor ele pode insistir e dizer que o aluno é burro, mas o professor só vai conseguir efetivar a comunicação se ele, aceitando que o aluno não sabe nem somar, inicie o processo de compreensão da matemática até que o aluno em algum momento chegue na trigonometria. Então é uma construção que vem dos dois. Isso leva tempo e requer paciência e boa vontade, né? E aqueles temas assim que a pessoa não quer ouvir falar de jeito nenhum, mas que são importantes e que precisam ser discutidos, especialmente quando é uma coisa pessoal, tipo, a pessoa está com algum processo psicológico, desenvolveu algum alcoolismo, envolvimento com drogas e tal, e não quer falar sobre o assunto de jeito nenhum. Como chegar à pessoa nesse estado? É natural que exista resistência nesses assuntos de saúde, é muito difícil que a pessoa aceite que necessita de um tratamento, mas o primeiro passo é a conscientização de quem está com essa pessoa. Familiares, amigos, se as pessoas que estão com essa pessoa sabem que essa pessoa precisa de assistência, esse é o primeiro passo. Porque a gente sabe que existe uma dificuldade enorme dessa pessoa que precisa de ajuda aceitar que precisa. Então o primeiro passo é você chegar nas pessoas ao redor dessa pessoa. Com cuidado, cuidado. E quando chegar a pessoa, chegar com esse respeito aí que você sugeriu. Justamente. Ok. Tem alguma dica, assim, de como a gente abordar um tema espinhoso com alguém sem ofender, sem machucar e sem provocar conflito? Uma dica que eu gosto muito é de um educador brasileiro, que é, eu começo a conversar com a pessoa pela história de vida dessa pessoa. Então, se eu quero conversar sobre aborto, antes de dar a minha opinião sobre o aborto, eu posso perguntar a essa pessoa, o que você pensa sobre isso, né? Você já conversou sobre isso com alguém? Na sua família, o que as pessoas pensam? É você trazer o conteúdo da pessoa primeiro, para depois a gente trabalhar em cima do conteúdo que a gente já conhece. Tudo aquilo que jurou nunca dizer, por quê?